eu fiz o doutorado aqui no CPDOC, eu defendi minha tese em março de 2015. Minha orientadora na ocasião foi a professora Bianca Freire Medeiros e foi mestrado, acadêmico. Acho que na ocasião ainda não tinha um mestrado profissional. Eu sou da área da comunicação. Eu fiz publicidade, trabalhei com isso, muitos anos. Comecei a dar aula numa universidade privada, e aí pensei que da mesma maneira que eu tinha, estudado para desenvolver profissionalmente como publicitária, eu precisava também ter uma formação mais sólida para dar aula, para ser professora, que é uma coisa assim que a princípio eu não tinha pensado como carreira. Mas gostei muito de dar aula, me identifiquei com essa dinâmica, digamos assim, e fui então pensei em fazer mestrado, então eu voltei para a universidade que eu tinha feito tanto publicidade quanto jornalismo, que foi a PUC, aqui no Rio de Janeiro, e foi exatamente ao longo do meu mestrado eu precisava fazer uma, disciplina fora do programa. Por acaso busquei em alguns departamentos na própria PUC, que seria, digamos assim, já que eu já dava aula, já era professora, enfim, já estava ocupada, né, tinha um horário mais restrito, eu falei: "Bom, vou procurar por aqui", nada me interessou e eu conversei com uma outra colega que disse: "Por que que você não tenta o CPDOC? Lá tem disciplinas que podem te interessar, é um ambiente mais multidisciplinar". Uma das coisas que eu pensei foi: "Bom, mas eu sou da área da comunicação, lá vou eu para as ciências sociais". E fato é que eu fiz uma disciplina de, consumo, turismo e lazer aqui, onde eu conheci o que seria então, na ocasião, minha futura orientadora. E fui muito bem acolhida. Fato é que, um dos meus medos era, inclusive, quando eu pensei em continuar fazendo aqui o doutorado, era mais, um objeto de pesquisa que vem da área de comunicação, é algo que vai ser bem aceito, e isso não teve realmente problema nenhum. Eu fui super, como eu disse, bem acolhida, mesmo sendo de uma outra área, tendo toda uma trajetória como profissional, como aluna e como professora em outra área, assim. Então se passaram 11 anos desde que você teve o título. O que que você lembra desse quadriênio? O que que você destacaria da formação no doutorado aqui? Você começou a falar um pouquinho, mas se você tivesse que puxar para essa lembrança desse período que você esteve aqui conosco, o que que você destacaria? Olha, eu acho que, assim, eu desenvolvi um ponto de vista, tanto como, de novo, professora e pesquisadora agora, fazendo doutorado, né, muito mais crítico, muito mais amplo, porque as ciências sociais me abriu uma porta para leituras que eu não tinha feito na minha formação em comunicação, para assuntos que em comunicação não são, trabalhados, e eu estou falando comunicação mais publicidade, que é a minha área mesmo, apesar de eu ter feito eu fiz publicidade e completei para fazer jornalismo. Jornalismo não foi a minha atividade nunca profissional, nem como profissional mesmo de mercado, nem dando aula. Então, estou falando comunicação mais publicidade. Então, abriu para mim, realmente eu tenho muita essa ideia, assim, eu faço essa animação na minha cabeça, quando eu digo: "Eu entrei no CPDOC e, quero aqui, digamos assim, prestar uma homenagem à professora Bianca Freire Medeiros, que foi a primeira professora aqui, né, que eu fiz a disciplina com ela, que realmente me abriu um portão". Eu penso assim, falei: "Gente, que mundo é esse lá fora que eu posso pesquisar, que eu posso, aprender, coisas". Não é a coisa em si, nem era nova, mas o ponto de vista. Então, me senti muito acolhida como uma pessoa de fora dessa área, da minha pesquisa, que falava sobre publicidade ainda, mas a partir de um pensar histórico também, o que encaixava, né, aqui, que encaixa aqui com o CPDOC, mas em especial o que as leituras que eu fiz, os autores que eu tive acesso, que eu não tinha ainda, tido esse prazer, digamos, de encontrar com esses autores e com essa literatura das ciências sociais ao longo dos meus estudos em comunicação e publicidade. Então isso para mim é uma boa lembrança, assim.
Eu mantenho o contato, faço parte de um grupo, de estudos que Bianca já há muitos anos, desenvolve com os seus alunos de mestrado e doutorado, mas que tem alguns antigos, né, que ainda estão lá. Eu tenho colegas como Camila Moraes, que agora é da Unirio, que eu estou sempre, que a gente produz coisas juntas e, sim, eu guardo boas lembranças e boas amizades também, coisas que ficaram. O João Freitas, que também foi daqui, né, que agora está também na Unirio, então são pessoas queridíssimas e a gente está sempre junto, está sempre trocando, está sempre produzindo, muito legal, assim, como eu disse, boas lembranças, assim. Sabe uma coisa interessante? Quando a gente eu não sei se ainda faz parte da seleção, mas quando eu fiz meu projeto para a seleção aqui do doutorado, eu tive que fazer um memorial. E aí, isso eu nunca tinha feito um memorial. Então eu falei: "Gente, como é que eu vou fazer isso?" Aí pedi dicas, alguém me mandou um que eu falei: "Ah, vou seguir esse padrão". E foi muito interessante porque, eh, o meu pai até brincava comigo dizendo, que eu devia fazer turismo, assim, porque eu tenho sabe, eu dizia assim: "Eu quero trabalhar em aeroporto, eu quero viajar, falar línguas", ele morar em hotel, ele dizia: "Então você vai fazer turismo". E não fiz turismo. E depois eu queria fazer história. E aí eu pensei assim: "Poxa vida, não vou fazer história". Eu era aquela aluna nota 10 em história e tal, eu falei: "Não vou fazer história porque eu vou acabar professora, eu não quero ser professora". E fui fazer publicidade, fui muito feliz, assim, amo, ter feito, mas aí depois eu percebi que aqui no CPDOC, 40 anos depois, sei lá, 30 anos depois, 40 agora, que já se passaram 10 anos, eu estava fazendo e estudando exatamente mobilidade, turismo, história e comunicação e publicidade. Então o CPDOC para mim tem essa, digamos assim, esse peso de hub, sabe, que depois de uns anos, apesar de eu ter dado uma super volta, eu parei onde eu devia estar, né. Eu estava estudando história, eu estava falando de publicidade, eu estava dando aula, né, e a primeira disciplina foi sobre turismo, quem me apresentou, eh uma perspectiva teórica das mobilidades que para mim é muito cara, então assim, e isso obviamente que nesses últimos 10 anos, então essa década pós-doutorado, atravessa todo o meu trabalho. Mesmo agora, especificamente que eu estou numa fase assim meio de migrar o tema da minha pesquisa, é um referencial e é uma mirada das ciências sociais que me acompanha, sabe, porque a publicidade é sempre muito positiva, né. E hoje eu digo para os meus alunos de pós-graduação, mesmo de graduação, lá na Escola de Comunicação da UFRJ, quando a gente fala qualquer coisa, assim: "Ah, não, porque todo mundo quem?", sabe. É um pouco essa mirada, assim, que todo mundo é esse que você está falando, entendeu? Porque nada é para todo mundo, principalmente quando a gente tem visão crítica, né, aí que não é para todo mundo mesmo. Mas o marketing, a publicidade, a comunicação, tem um pouco essa coisa de não, porque o público, né, todo mundo vai querer ter, ou todo mundo gosta disso, ou todo mundo pode ter isso. Todo mundo mesmo? Então essa mirada me acompanha, sabe. Eu não sei se bom, é a primeira vez que eu, né, participo de algum programa desse tipo, então talvez eu fale aqui alguma coisa que, enfim, já aconteça ou que alguém já sugeriu, mas se principalmente, os ex-alunos que fizeram doutorado, são doutores aqui pela casa, possivelmente estão, desenvolvendo pesquisas, estão dando aula ou estão em outras instituições ou mesmo aqui, enfim, mas em especial são investigadores, pesquisadores possivelmente, né, por terem feito doutorado. Eu acho que isso podia ser uma possibilidade de quem já estudou aqui, que está produzindo, que está investigando, né, temas, das ciências sociais ou mesmo fora, como o meu caso, né, possam trocar. Dizer: "Então agora por que a gente não faz, digamos, um encontro onde, os interessados, né, ex-alunos interessados e alunas possam apresentar o que tem feito?" Porque às vezes eu estou fazendo, mas alguém que eu não conheço tem um tema, que pode juntar, enfim, né, e a gente pode fazer alguma coisa junto, ou instituições, juntas, enfim, eu acho que isso pode ser interessante, porque tem vezes que a pesquisa é muito solitária, né.
Isso foi uma coisa até que eu, para fazer a minha tese, eu deixei de trabalhar, fiquei com poucas aulas, porque eu entrava como se fosse um trabalho. Eu entrava 9 horas da manhã, entrava assim, estava dentro do meu quarto já, mas 9 horas da manhã eu sentava na mesa, parava para almoço, voltava, porque eu tinha que entregar 8 meses depois a minha tese para a banca, né. Uhum. Então eu fiz como um trabalho e eu estava lá sozinha. Eu brincava dizendo que eu estava presa na minha torre, assim. Às vezes, se você encontra, né, se o CPDOC com esse programa, com os ex-alunos, pode dar a possibilidade da gente encontrar e fazer contato, né, e trocar pesquisas, trocar interesses, conhecimento, mas também interesses, né, quem sabe não junta aí parcerias bacanas.